A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje, dia 22 de janeiro, sábado, eu vou ministrar em Isaías, capítulo 16. Oh, glória a Deus! Eu estou aqui para mais um círculo de oração em família. E eu quero convidar você e sua família para participar conosco desse círculo de oração em família. Sabe como que você pode fazer? Você pode compartilhar esse vídeo para as outras famílias. E você também pode começar a fazer círculo de oração na sua família. Sabe como que faz o círculo de oração? A nossa família, por exemplo, tem pessoas que moram nos Estados Unidos, tem pessoas que moram em Goiás, tem pessoas que moram em São Paulo, tem pessoas que moram em Palmeiras, tem pessoas assim para todo lado no mundo. Tem pessoas que moram lá no Mato Grosso e então nós não conseguimos nos reunir, claro, né? Porque a distância é grande, a distância física. Mas hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Então nós montamos um grupo no WhatsApp e fizemos uma escala. Todos os dias da semana, uma pessoa da família vai lá, lê um capítulo, louva ao Senhor, ora pela família, ministra sobre a família através do capítulo que foi lido. E a gente está fazendo isso em sequência. Ou seja, nós começamos lá em Gênesis e agora já estamos em Isaías. Estamos lendo a Bíblia toda em família. Olha que lindo, maravilhoso, né? Não é fácil. Às vezes tem uns que desanimam, às vezes tem uns que superanimam, e aí esse que desanimam cai e começa a se arrastar, e o outro que tá lá super animado pega na mão dele e ajuda ele a se levantar, e assim a gente continua. Porque às vezes nós desanimamos mesmo, mas por isso que é importante ter a família, para pegar na nossa mão e nos ajudar a levantar e continuar novamente. A palavra não diz que é melhor dois do que só um? A palavra não diz que não é bom que o homem esteja só? Então é importante que a gente esteja em família. Então se você quer divulgar esse trabalho, compartilhe esse vídeo. Vai no canal, nesse canal, veja os outros vídeos, veja as playlists. Nós temos um trabalho maravilhoso de batalha de oração, onde eu estou lendo esse livro aqui. Eu leio esse livro com vocês, cada vídeo eu leio um capítulo. E aí explano o capítulo e depois eu dou um exercício e a gente faz a oração que está aqui nesse livro. É simplesmente impactante. Então eu quero convidar você a ir lá e assistir esse vídeo também. Vai lá, compartilha, curte, se inscreva no canal, ative o sininho, me ajude a divulgar esse trabalho. Um beijo. E agora vamos começar o nosso círculo de oração? Senhor amado, este círculo de oração é para o Senhor. É para glorificar o teu nome. É para que a família cresça em ti, Senhor. É para que o Senhor, Pai querido, seja glorificado através de Jesus em nossas vidas, em cada um de nós, Pai, que nós possamos ser a luz de Cristo para as pessoas à nossa volta. Pai, que nós não somente existamos, mas que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. A diferença porque estamos cheios do Teu Espírito, porque é o Senhor que exerce em nós, tanto querer quanto realizar. Senhor, meu Deus, alcança as famílias através desse trabalho, Pai. Alcança as famílias onde o Senhor desejar alcançar, Pai. Aquela pessoa que está um pouco desanimada, que está passando por problemas, Pai querido, que o Senhor possa entrar nessas casas, Pai, e exterminar todo e qualquer tipo de divórcio, todo e qualquer tipo de separação, Pai. Que o Senhor possa cancelar, Pai querido, todo tipo de vício, todo tipo de tristeza, de doença, de contenda, em nome do Senhor Jesus. Que as famílias possam se unir e pegar nas mãos, Pai, e levantar e aprender a batalhar contra o inimigo realmente. Quem é o inimigo?
que o Senhor diz na tua palavra, os nossos inimigos não são carne nem sangue. Nossos inimigos são principados e potestades que vivem nas regiões celestiais. Pai querido, esses principados e potestades têm, Senhor, desvencilhado as famílias, têm separado famílias, Pai. E hoje eu clamo ao Senhor, venha ao nosso socorro. Pai querido, começa pela minha família. Começa visitando a minha família, cada lar, cada casa, Senhor, cada pessoa. Senhor, começa libertando, Senhor, liberta do cativeiro do vício. Senhor, liberta do divórcio. Pai querido, liberta da tristeza, da depressão. Pai, liberta, Senhor, de todas as enfermidades. Oh, glória a Deus, aleluia, Pai. Que a visita do Senhor se faça nesse dia, Pai, e que haja conversão, que haja, Pai, encontro genuíno com Teu Espírito Santo. Senhor, que a pessoa possa encontrar com Jesus Cristo, reconhecer Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e que ela possa ter o nome dela escrito no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a bênção e a vida nas famílias, Pai, começando pela minha família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora vamos louvar? Hoje eu vou louvar usando a harpa cristã. Quem conhece a harpa cristã? Ó, a harpa cristã. Então hoje eu vou louvar com o hino número 15, que é muito conhecido. E ele diz assim, vem louvar comigo. Oh, quão cego andei e perdida vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar uma tão pobre pecadora. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surda me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressada fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a uma tão pobre pecadora. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero dar para vocês uma receita contra a tristeza. Está aqui nesse livro. Uma receita contra a tristeza. Louve ao Senhor. Então, se você não tem a harpa cristã, pegue o seu celular, tem ela no seu celular. Liga o seu celular, liga o Spotify, liga as canções do YouTube, mas louvor, louve, 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 e toda a tristeza desaparecerá. A tristeza, a depressão, ela não suporta o louvor. Você vai fazer mesmo sem sentir vontade. Você não vai olhar para a sua vontade, você vai olhar para o que tem que ser feito. Então, se você tá ali, não quer nada, não gosta de nada, não deseja nada, nada, mas mesmo assim você vai ligar o som e vai usar a sua voz e cantar. Quando você começa, isso aqui dói, torce, que você não quer continuar. Mas quando você consegue soltar a voz, isso aqui vai quebrando, vai soltando, e você começa a louvar, e o seu coração começa a encher de alegria, e aquela tristeza, aquela depressão desaparece. E assim é a vida da gente. Batalha, né? Batalha. Vamos batalhar. Amém? Agora eu vou ler o capítulo 16 de Isaías. A Bíblia que eu vou usar hoje é essa aqui, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Diz assim: o desespero dos moabitas. Aqui no capítulo 15, Deus já tinha mandado destruir a terra de Moabe. E aqui no 16 vai falar o desespero deles por causa disso. Ó. Da cidade de Sela, no deserto, os moabitas enviam carneirinhos como presente para aquele que governa no monte Sião. Como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos, assim os moabitas andam de um lado para o outro nas margens do rio Arnon. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer, venham nos ajudar e nos defender, sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha sua sombra, que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moabe. Venham nos proteger daqueles que nos querem matar. E deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, então um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido. Mas eles não têm nada de que se orgulhar. Por isso, os moabitas vão chorar. Todos eles vão gritar de tristeza, quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Kir-Heres. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Esbom e de Sibma, aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Elas se estendiam até a cidade de Jazer, iam para o leste até o deserto, e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Por isso eu choro pela cidade de Jaber, e também pelas parreiras de Sibma. Com as minhas lágrimas rego a cidade de Esbom e de Eleal, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem as suas colheitas. Desapareceram das terras boas toda alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria. Como as cordas de uma lira, o meu coração treme de tristeza
pelo povo de Moabe e pelos moradores de Kir-Heres. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus deuses, mas isso não adiantará nada. Essa foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe. Mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder, e os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Isso é uma profecia dura, né? Isso é uma palavra dura. Uma palavra que nos mostra que Deus está irado. Deus ficou irado. E aí eu pergunto, por que os moabitas estavam desesperados? Lá falei, eles estavam desesperados pedindo refúgio. Eles estavam desesperados porque Deus decidiu destruí-los. Moabe e os moabitas. Ali no capítulo 15, no versículo 9, diz assim: e os que ficarem vivos em Moabe, Deus vai fazer que sejam devorados por leões. Então, essa foi uma profecia que Isaías fez contra a cidade de Moabe, contra o país de Moabe, contra os moabitas. Então, aqueles que os inimigos não destroçarem, não desarraigarem, os leões virão e vão comer, que não vai sobrar. O país de Moabe vai ser destruído, vai sair do mapa. Não é uma palavra fácil. Os moabitas caíram na ira de Deus. Vocês sabem por quê? Eles caíram na ira de Deus. Deus decidiu destruí-los. E quando Deus decide, Ele faz. Eles caíram na ira de Deus porque eram vaidosos, cheios de si. Está ali escrito no capítulo. Eles eram vaidosos, cheios de si, pretensiosos, arrogantes, convencidos e o pior de tudo, idólatras. Adoravam a deuses falsos. Ali fala que Deus avisou há muito tempo, mas ele estava determinando que 3 anos a partir daquela palavra que estava sendo dada de novo, ia realmente acabar tudo, não ia sobrar mais ninguém. Por enquanto ainda tinham moabitas pedindo asilo. Mas a partir daquela palavra, 3 anos a partir dali, já não teria mais ninguém. Nós sabemos de países que eram poderosos e que hoje estão nas migalhas. Nós sabemos de povos que existiram, que eram superpotências e hoje desapareceram. A gente só vê o resto das construções poderosas que eles tiveram um dia. A arqueologia estuda e mostra que eles existiram, mas ninguém os vê mais. Por quê? Porque caíram na ira de Deus. E eu pergunto a você, você tem cultivado essas características aqui, ó? Vaidade, pretensão, arrogância, convencimento, idolatria. Você tem gastado o seu tempo com isso? Você tem acreditado que você é assim? E é assim que você tem que ser? Você acredita que nasceu assim? E é assim e vai ser assim até morrer? Você acredita que o Senhor Jesus é capaz de transformar de dentro para fora totalmente uma pessoa? E você acredita que o sangue de Jesus é tão poderoso que pode lavar qualquer tipo de pecado?
Não existe pecado grande o suficiente que o sangue de Jesus não possa limpar. E você sabe que não é por merecimento. Jesus não ama a gente, eu, você, não é porque a gente merece. É porque Ele ama. Ele é que é amor. Então não é o que eu faço ou deixo de fazer. Muitas vezes o inimigo coloca na minha cabeça assim, não, eu sou pecador demais, Jesus não vai me querer. Não, eu já fiz tanta coisa errada na vida, não adianta, agora não tem mais jeito. Não, eu já tô, só resta a morte para mim. Não caia nessa. É mentira, é engano do diabo na sua vida. Há jeito para tudo. Há conserto para tudo. O Senhor Jesus não tem nada que Ele não possa resolver. Nada, nada, nada. Basta você decidir entregar a sua vida a Ele. Se você acha que você é uma pessoa mal, arrogante, pretensiosa, entregue a sua vida a Ele. E Ele vai te transformar. Mas lembre-se, é um processo. Ele pode fazer assim, mas geralmente é um processo. Você vai sendo transformado de fé em fé. Quando a ira de Deus caiu sobre eles, eles se tornaram refugiados. Moabe era um povo que o seu vinho dava de beber a rei de nações. Era poderoso, era um país poderoso. E quando eles caíram na ira de Deus, eles se tornaram refugiados. Eles tiveram que fugir do seu próprio país. Uma pessoa refugiada, ela está buscando abrigo em outro lugar que não é o lugar dela. Aí eu anotei aqui, onde os moabitas se refugiaram. Então, quando eu me refugio, quando acontece alguma coisa muito grave e eu tenho que fugir daquele lugar, eu tenho que fugir daquela situação, eu tenho que fugir daquela coisa que está acontecendo comigo. Eu estou com medo, algo está me perseguindo. É dívida, são pessoas, são o mal, são tantas as questões, são o medo de quebrar, o medo de pessoas, o medo de ir até do outro lado da rua, o medo de sair de casa, o medo de conversar com alguém. São tantas as coisas que trazem medo e que faz com que nós nos refugiemos. Mas aí, os moabitas, eles se refugiaram. Mas onde eles se refugiaram? É sobre isso que eu quero falar com você. Olha, eles se refugiaram no deserto. Eles se refugiaram andando de um lado por outro na beira do rio. Eles se refugiaram nos seus lugares de adoração com a idolatria, adorando ídolos, praticando a idolatria. E aí, quando eles se refugiaram ali, eles se refugiaram no lugar certo? Era ali que eles deveriam ter se refugiado? Era ali que eles deveriam buscar abrigo? Quando eu estou me refugiando, eu estou buscando abrigo. E onde eu devo buscar abrigo? Agora eu vou falar para vocês onde. Nas asas do Pai. Eu vou pegar aqui que eu deixei Salmo 91. Vou ler um pedacinho aqui, o início, que diz assim, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. E aí vai, promessa, 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 promessa. O Senhor nos dá tanta promessa aqui no Salmo 91,
e nos ensina onde nós devemos buscar refúgio. Se você está refugiado, você deve buscar refúgio no Senhor, debaixo das asas do Altíssimo. Ah, meu irmão, mas como que eu busco refúgio em Deus? Vá para o seu quarto, feche a sua porta e fale com Ele em secreto, porque em secreto Ele te ouve, te responde, te recompensa. Se você tem vivido uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida de idolatria. Idolatria, gente, não é só a ídolos, não é só a estátuas, não é só a deuses falsos, não. Você pode estar idolatrando o seu carro. Você pode estar idolatrando o seu emprego, a sua conta bancária. Você pode estar idolatrando o seu filho. Você pode estar idolatrando a você mesmo. A idolatria acende a ira de Deus. E a gente tem percebido que Deus está irado. Aqui nesse capítulo nós temos visto Deus irado contra um lugar chamado Moabe. Mas quando você olha para a humanidade de hoje, você percebe que Deus está irado. E cair na ira de Deus é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano, a alguém. Então, quando Deus está irado, como que eu vou buscar abrigo? No arrependimento. Arrependa-se, arrependa-se e volte-se para Deus. Eu anotei aqui assim: para poder se refugiar em Deus, o que os moabitas deveriam ter feito? Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então os moabitas, quando eles estavam refugiados, quando Deus se irou contra eles e mandou seus instrumentos sobre ele e destruiu e matou muitos, ainda sobraram alguns. Aqueles que sobraram deveriam ter se convencido e entendido que eles estavam em pecado e se arrependido e buscado refúgio nas asas do Pai. Mas eles não fizeram isso, eles foram buscar refúgio nos seus próprios deuses, eles foram buscar refúgio no deserto, andando de um lado para o outro. O que isso quer dizer? Desorientados, sem saber o que fazer. Você hoje está desorientado, sem saber o que fazer? Sem saber onde buscar refúgio? Você está vendo a ira de Deus atuando? Às vezes a gente pensa assim: meu Deus, o que está acontecendo? Nada dá certo. Tudo que eu vou fazer dá errado. Então, é hora de você parar. Para. Coloca ponto morto. Para. Escuta a voz do Senhor. Escuta o Espírito Santo falando com você. Se arrependa dos seus pecados. Deixe o pecado. Não idolatre o pecado. Não agarre o pecado. Você sabe discernir o que é certo e o que é errado. Deixe o pecado e se refugie debaixo das asas do Pai. Se entregue a Ele, confesse os seus pecados e deixe. Por quê? Porque Ele é misericordioso para perdoar. Ele perdoa os seus pecados. Ele te restaura, Ele te restitui, Ele te renova, Ele te traz novidade de vida. E eu anotei aqui: é tempo de arrependimento. Não queira que Deus permita que os seus instrumentos de indignação se aproximem de você. Não queira que Deus permita que os seus instrumentos de indignação se aproximem de você. Não está dando nada certo? Sua vida está de cabeça para baixo.
Tudo que você planeja dá errado. Toda vez que você tenta se levantar, você cai. Cuidado com os instrumentos de indignação de Deus. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com o que você tem decidido pensar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. É tempo de arrependimento. É tempo de deixar. É tempo de confessar e deixar. É tempo de mudança de vida. De Deus não se zomba. Tudo o que plantamos, colhemos. E o que eu quero deixar para vocês é um versículo que está lá em Lucas, no capítulo 12, do 4 ao 7, que diz assim. Fechando a ministração de hoje, eu quero que você anote esse versículo. Lucas 12, do 4 ao 7, diz assim. São palavras de Jesus. Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer nada. Não tenham medo do homem. Não tenha medo do diabo. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. E aí continua. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios de cabelo de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Uma palavra de ânimo, né? Quando a palavra diz aqui, quando Jesus diz para nós que o Senhor Deus, Ele sabe até os fios de cabelo da nossa cabeça, Ele sabe quantos tem aqui. Imagina na minha mente, imagina o que eu faço e o que eu falo todos os dias. Então a palavra que eu deixo hoje, que eu quero frisar hoje, de Deus não se zomba. Não pense que Deus não está vendo tudo que você está fazendo. Ele está vendo. Está tudo sendo anotado no seu livro. Todas as suas atitudes, pensamentos, reações, ações, tudo anotado. Se você tem vivido uma vida de pecado, cuidado com os instrumentos da indignação de Deus. O país de Moabe foi destruído. Os últimos moradores foram devorados por leões. A terra foi arrasada, toda aquela prosperidade foi destruída. E a gente tem nos livros históricos várias civilizações que assim aconteceram, porque receberam a ira de Deus. E Deus trata com cada um de nós. Se Deus cuida dos passarinhos, se Deus veste tão bem as flores, Ele não vai cuidar de você? Vai. Mas Ele não vai ser fiel com quem não é fiel. Ele é fiel com quem é fiel. Ele quer que você obedeça aos seus mandamentos, não porque Ele é um ser egoísta, mas é porque a vontade dEle é perfeita e agradável para nós. Então, a palavra que eu deixo hoje, cuidado com a ira de Deus. Tenha medo de Deus. Deus, Ele pode matar o seu corpo e te lançar nas profundezas do inferno. Não tenha medo dos homens, não tenha medo do diabo, porque só pode matar o seu corpo. Eles não têm poder sobre a sua alma, mas o Senhor tem. Você sabe como que você pode perder a sua alma? Por causa de você mesmo. Por isso que o diabo engana para poder tomar a alma das pessoas. É através do engano, mas Deus não usa de engano. Deus fala claramente, Deus deixa tudo determinado, Deus deixou tudo às claras. Ah, Meir, como que eu faço para me livrar da ira de Deus?
Arrependa-se, confesse os seus pecados e arrependa-se. Volte-se para Deus. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua alma nele, confia nele e ele tudo fará. Mas tenha em mente, tudo o que você fez, você vai colher. Deus te salva, mas ele te deixa se responsabilizar pelos seus atos. Ele não te livra dos seus atos. Então, se você cometeu pecado, se você vem cometendo pecado, pare enquanto é tempo. Pare enquanto é tempo. Mude de vida. Converta-se dos seus maus caminhos. Receba o Senhor. Não é porque você se diz crente, porque você frequenta uma igreja, que você está livre, não. Isso Deus sabe olhar lá dentro do seu coração. Não é pelas aparências. É por ser verdadeiro adorador. Que adora em espírito e em verdade. E Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer executar esse propósito na sua vida. Mas ele não invade, ele não é invasivo. É necessário que você queira, é necessário que você se santifique, porque o poder que manifesta é muito santo, é santo, 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 santo. Então você tem que se santificar para ele, você tem que querer, você tem que se entregar, tem que ser de livre e espontânea vontade. Creia, ele hoje está de braços abertos. Corra, ainda é tempo. Não faça como Moabe, se refugiando da idolatria, se refugiando no deserto, indo para dentro do seu quarto, se trancando sozinho e chorando. Não, vá para o seu quarto, mas fale com ele. Ore, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tenha medo, porque ele cuida até dos passarinhos, quanto mais de você. Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que você possa imaginar. Amém? Então, se você aceitou Jesus agora, se você entregou a sua alma para o Senhor Jesus agora, ore comigo. Entregue para ele o seu coração. Confia nele e tudo ele fará. É você e ele. Amém? Senhor Jesus, eu creio que o Senhor se fez carne e veio ao mundo. E o Senhor morreu na cruz para pagar todas as minhas dívidas, para que eu pudesse novamente ter relacionamento com o Pai, para acabar com a separação que existia entre nós. Senhor Jesus, obrigada. E eu faço hoje, Senhor, do Senhor o meu Senhor e o meu Salvador. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha me transformar. Transforme a minha vida, transforme o meu eu, o meu ser. E faça de mim, Senhor, da forma que o Senhor desejar. Que a minha vontade seja igual à vontade do Senhor. Senhor, faça muito além daquilo que eu possa imaginar. Em teu nome, Senhor Jesus, eu me entrego a ti. Eu peço que o Senhor envie os teus anjos, que os teus anjos acampem ao meu redor, ao redor da minha família, que o Senhor cuide de mim todo esse tempo, Pai, neste mundo, Pai, que está tão difícil, mas que com o Senhor tudo é possível. Em teu nome eu agradeço. Amém? Glória a Deus, aleluia! A partir de hoje é vida nova, atitudes novas, pensamentos novos. E lembre, é processo. Daqui uns anos você vai contar como foi as transformações dia a dia, ano após ano, como que foi cada dia mais maravilhoso, mesmo em meio às tribulações. Amém? Amém, família? Então eu termino aqui o meu círculo de oração. Vamos fazer uma oração pela família, terminando o círculo de oração, que o Senhor possa te abençoar, engrandecer em nome de Jesus. Pai amado, é em nome do teu Filho Jesus que eu entrego esse círculo de oração ao Senhor.
E eu coloco diante de Ti, Senhor, toda a minha família, meu esposo, meus filhos, minhas noras, meu neto, minha mãe, meus irmãos, sobrinhos, tios, todos os meus familiares, Pai, meus primos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu os entrego na Tua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor venha socorrê-los, Pai. Tem muitos passando por tantos problemas graves. E eu clamo ao Senhor neste dia, Senhor. Que o Senhor seja o nosso escudo, o nosso baluarte, o nosso socorro bem presente. Nos refugiamos hoje debaixo das Tuas asas, Senhor. Coloca sobre nós as Tuas mãos poderosas. Repreende o maligno, Pai. Repreende o cortador, o devorador, o migrador. Senhor, repreende todo espírito de covardia, de rebeldia. Senhor, repreende todo espírito de divisão, de facção, de contenda. Em nome de Jesus, repreende todo espírito de enfermidade, todo espírito de vícios. Senhor, todo espírito de luxúria, de glutonaria, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a minha família no Teu refúgio. Oh, glória a Deus, e eu entro com ela, Pai. Pai, eu quero orar também por todas as famílias que o Senhor constituiu. Senhor, tenha misericórdia das famílias, em nome de Jesus. Senhor, visita a nossa nação, nosso presidente, visita, Senhor, dá sabedoria. Pai querido, nós estamos chegando perto de uma eleição. Eu clamo ao Senhor que todas as autoridades colocadas sobre nós, Pai, sejam pessoas tementes ao Senhor, sejam pessoas que louvem o Teu nome, sejam pessoas que tenham um coração grato, um coração, Senhor, disposto a abençoar a população. Senhor, que o nosso país seja do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Um beijo e a paz do Senhor.